Boa noite. O processo atual de investigação de um crime usado no Brasil, baseado no inquérito policial e órgãos de perícia subordinados à Polícia Civil, contamina o processo de apuração. A opinião não é nossa, é de entidades nacionais que representam os peritos criminais do país e defendem a aprovação de um texto em tramitação em Brasília que propõe a constitucionalização da autonomia da perícia criminal. Assim, os órgãos que fazem perícia seriam instituições independentes. Em Santa Catarina e em outros 16 estados, a desvinculação já acontece, mas em graus diferentes. Agora, na prática, a mudança daria mais autonomia ao processo de coleta de provas dos crimes? Quais influências sofrem os peritos que são subordinados à Polícia Civil ou à Secretaria de Segurança Pública? Além disso, a resolutividade dos crimes seria ampliada? Para você que está nos assistindo, que é o cidadão da ponta dessa cadeia, o resultado seria perceptível? Ou a gente está falando de um preciosismo técnico que não vai mudar a realidade da segurança em todo o país? A mesa está formada e o nosso debate sobre a autonomia da perícia no Brasil começa agora. Para discutir esse assunto, nós convidamos para participar conosco o presidente da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais, André Morrison. Também participa do programa o secretário adjunto de Segurança Pública de Santa Catarina, Dr. Aldo Pinheiro Dávila, e o presidente da Associação Brasileira de Criminalística, Bruno Teles. Nós havíamos convidado ainda o promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público, Dr. Jadel da Silva Júnior, mas ele teve um contratempo e, infelizmente, não está aqui conosco hoje. De qualquer maneira, eu agradeço muito a gentileza de todos que estão aqui nessa noite, em nome da promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. E do Queires, todo mundo tem um grande motivo para comprar no Queires. Convido você para participar conosco do nosso programa. Eu já estou abrindo aqui o nosso e-mail, que é o conversas@tvcom.com.br. Também tem a possibilidade de você interagir conosco através do facebook.com/conversas cruzadas, do Twitter, que é o @conversastvcom, e também do nosso WhatsApp. O telefone é o 9188 4044. 9188 4044 é o telefone que está à sua disposição para você mandar a sua pergunta para a gente, seu questionamento e a sua opinião sobre a questão de hoje, que é a resolutividade, a independência da perícia, mas a resolutividade de crimes também, ela vai permear pela mesa, porque o assunto é bastante amplo. Bom, eu queria começar o programa com o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, o Dr. André Morrison, que está aqui conosco. Doutor, obrigado pela gentileza da participação. Eu queria que o senhor pudesse trazer para o nosso telespectador a temática de vocês e o motivo pelo qual vocês estão pleiteando essa aprovação. E aí eu peço para que nós comecemos dessa forma didática, porque, como eu falei na abertura, alguns estados, entre eles Santa Catarina, nós já temos uma certa independência da perícia. E aí eu vou querer saber também que grau de independência é esse, para daqui a pouco a gente ampliar com o doutor Aldo e saber como é que isso funciona aqui em Santa Catarina. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, doutor Aldo. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, telespectador. É um prazer estar aqui no programa Conversas Cruzadas, para falar um pouco sobre a perícia criminal brasileira. Primeiro, eu gostaria, já que pediu que contextualizasse o nosso telespectador, de forma bastante didática. Sim. Então, gostaria de deixar claro que esta autonomia que a perícia oficial de natureza criminal, a perícia criminal brasileira tanto quer, é uma autonomia administrativa, uma autonomia de gestão. E a minha presença e a presença do Dr. Bruno aqui esta semana no estado de Santa Catarina, ela vem num momento de festividade, porque nós temos 10 anos de desvinculação da perícia oficial do estado de Santa Catarina
né? E nesses 10 anos nós podemos verificar efetivamente os benefícios que nós temos de uma perícia desvinculada da polícia. Ela fortalece a própria investigação policial, a investigação pericial que é realizada pelos peritos criminais, ela vem com a desvinculação, com essa melhoria na eficiência da gestão, né? Porque fica uma gestão voltada para a criminalística, não precisa compartilhar a gestão voltada para a parte policial com a parte pericial. Isso desafoga a estrutura da Polícia Civil, que ela pode focar na sua atividade fim e também especializa a gestão da criminalística brasileira, permitindo uma maior eficiência do próprio órgão pericial. Isso reflete diretamente em benefício da própria investigação policial. Uhum. Doutor Bruno Teles, presidente da Associação Brasileira de Criminalística, está aqui conosco. Essa dependência administrativa, que é o contrário do que os senhores desejam, recebe que tipo de, ou melhor, facilita e permite que tipo de influência da Polícia Civil, da própria Secretaria de Segurança, nos estados em que essa desvinculação ainda não aconteceu, e como é que isso atrapalha o andamento da solução de crimes? Boa noite. Boa noite a todos da mesa. É interessante salientar que esse modelo que nós estamos defendendo, ele não é algo novo e nem é uma moda brasileira. Ele está presente em 2 recomendações que as organizações das Nações Unidas já fizeram ao Brasil. Foi elencado como o 10º passo para o Brasil extinguir a tortura por agentes do Estado, pela Anistia Internacional. Está no Plano Nacional de Direitos Humanos, 3, e temos sérias recomendações já para o Brasil adotar esse modelo de desvinculação que já na Europa já está implantado aí há décadas. E não precisamos ir muito longe, né? Em Colômbia também teve que remodelar sua segurança pública, tem um problema sério de narcotráfico lá. Então eles desvincularam a perícia federal da Polícia Federal. E a questão ela é bem administrativa, e o que facilita é justamente a especialização. Antigamente, o governo, o Estado contava com poucos órgãos. À medida que você vai especializando as suas atividades, eles precisam ter a sua gestão própria, administrar seus próprios recursos. E a gente repara que as perícias desvinculadas, elas conseguem aplicar melhor seus recursos e conseguem executar melhor a sua atividade fim, que é oferecer para o juiz, para o delegado de polícia, para o promotor, um exame técnico baseado em ciência. E é muito diferente da atividade policial em si, que tem uma característica muito operacional. Até mesmo o recrutamento, o perfil profissiográfico das 2 instituições difere bastante, né? Nós precisamos de gente que conheça de laboratório, que esteja com o pé na universidade, fazendo mestrado, doutorado, né? E o perfil de policial ele é um pouco diferente, focado para operações, interceptações telefônicas, e essa especialização ela só é possível com essa autonomia. E à medida que essa autonomia acontece, nós estávamos conversando hoje à tarde, né? Ela parece imperceptível para o cidadão, né? Mas é possível notar nesses 10 anos que Santa Catarina fez um investimento forte em toda a segurança pública, a transformação que aconteceu. Hoje deve estar indo desbancar o estado de São Paulo. São Paulo hoje tem o menor índice de taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes. Santa Catarina brevemente deve ser o estado mais seguro, levando em consideração esse contexto. E nas perícias vinculadas, a execução da prova material ela é muito inicial ainda, ou quase não acontece. E o que se vê é que o Estado tenta investigar um crime, não consegue produzir provas. Quando isso chega durante o julgamento, né, tem um princípio do direito penal que é in dubio pro réu, ou seja, na dúvida você libera o réu. O Estado, por insuficiência de provas, tem que arquivar o julgamento, e isso causa uma sensação de impunidade na população muito grande. Eu acho que essa é uma das principais combustíveis, um dos principais combustíveis que dá essa sensação de insegurança na população, de que no Brasil tudo se pode, de que a justiça alcança poucos, né? E esses poucos normalmente são as classes
menos privilegiadas, as minorias. E um ponto importante dessa desvinculação é que a perícia ela não está ligada somente na fase ir para os que têm a obrigação de acusar. Uhum. A prova pericial ela pode vir também para inocentar, para quebrar uma tese de investigação ou uma tese do Ministério Público. E se você mantém quem produz uma prova científica sobre a mesma chefia de quem adota uma tese, a tendência é que se peçam exames somente para comprovar aquela tese. Sim. Né? Então, essa autonomia ela não é simplesmente só para aumentar a isenção, ela também vem da transparência no processo de julgamento, né? E ajudar o Estado a recuperar um pouco essa reputação. Né? Então, temos diversos crimes que acontecem, às vezes até envolvem agentes do Estado, né? Funcionários públicos, e de repente não se escuta mais nada sobre a resolução daquele crime, fica aquela sensação se não houve um corporativismo. Então, há uma necessidade de você ter um processo mais transparente no Brasil. Eu acho muito interessante que nós estamos passando por uma situação em que a população está pedindo mudanças na segurança pública e estamos chegando num momento de quebrar com esse modelo que está implementado no Brasil aí, em vigor há mais de 50 anos. Uhum. O senhor vai falando e eu vou me recordando aqui de outros episódios e de outras informações que a gente já acompanhou através de reportagens, enfim. E aí tem uma notícia que saiu agora no final da tarde, que inclusive é muito favorável a Santa Catarina, que está dentro disso que o senhor falou, de agentes públicos que também cometem crimes. É o caso do surfista Ricardinho. A gente agora à tarde teve a informação de que a Polícia Militar não aceitou um primeiro pedido da defesa do soldado Luiz Paulo Mota Brentano para que ele não fosse expulso da corporação. E o processo continua, ele ainda vai ter mais uma outra oportunidade de defesa, mas no primeiro momento a informação da expulsão já tinha saído no começo da semana, no final da semana passada, ele teve um prazo aí para se defender e agora à tarde uma outra informação de que, mais uma vez, o pedido de apreciação melhor do caso, de não expulsão da corporação, não foi aceito. Então, esse foi um caso emblemático aqui de Santa Catarina, os senhores devem ter acompanhado, porque foi destaque nacional. A própria TV Globo, com o Profissão Repórter, trouxe o episódio à tona e deu visibilidade em todo o país para o caso. Me parece que há um patrulhamento muito intenso de episódios aqui no estado, pelo menos quando um dos agentes causadores do delito é um cidadão que está a serviço do Estado. O doutor Aldo Pinheiro Dávila é secretário adjunto de Segurança Pública aqui de Santa Catarina, já foi delegado-chefe da Polícia Civil, tem uma experiência ampla nessa área. Eu gostaria de ouvi-lo, doutor Aldo. Primeiro, agradecê-lo a gentileza de participar aqui conosco do programa e saber como é que nós estamos, se os índices, que por vezes são muito positivos aqui no estado de segurança, o estado mais seguro do Brasil e por aí vai, eles se mantêm também nesses 10 anos de independência administrativa da perícia. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, doutor André. Boa noite, doutor Bruno. É uma satisfação estar aqui novamente no Conversas Cruzadas. Na verdade, Santa Catarina tem a sua experiência caseira no que se refere à independência administrativa das perícias, né? Nós temos aí praticamente 10 anos, já fecha agora 10 anos, né? Em que a perícia se desvinculou da Polícia Civil. E foi uma desvinculação assim muito tranquila, muito amistosa, né? Na verdade, uma desvinculação tal qual a do filho que sai de casa, né? E mantém o vínculo de carinho, né? Com os pais, né? Não tem aquele sentimento nem de ingratidão, nem de revolta, nem de mágoa, nem de um, nem de outro. Então, nós temos uma experiência aqui muito tranquila, né? E uma experiência que dessa tranquilidade, a gente pode extrair a eficiência também, né? Porque a gente vê a perícia que era há 10, 15, 20, 25 anos atrás, né, em Santa Catarina, ou nem tanto, 15 anos, quando nós tínhamos um quadro extremamente reduzido de peritos dentro da instituição Polícia Civil, né? Praticamente não existiam técnicos criminalísticos, né?
que são os auxiliares, né, dos peritos que realizam algumas atividades sob a coordenação do perito criminal, né? E uma boa parte dessas perícias, elas acabavam sendo realizadas por peritos designados, né? Justamente pela falta desse elemento humano. Na medida em que a perícia ela se tornou independente, o que nós vimos no nosso modelo de Santa Catarina é que, em primeiro lugar, houve um aumento significativo do quadro de perícias. Hoje, o Instituto Geral de Perícias, ele praticamente está em todos os pontos do estado de Santa Catarina. Até 15 anos atrás, o material colhido, o material indiciário colhido em São Miguel do Oeste, por exemplo, era remetido até Florianópolis, né? Era feita uma perícia, retornava a São Miguel do Oeste. Isso era uma perda de tempo muito grande. Em termos de investigação criminal, não pode haver perda de tempo, né? Porque os indícios eles desaparecem muito rápido, e a prova que vem da perícia, ela não só comprova, mas ela também direciona a investigação, às vezes até para teses diferentes. A gente que tem essa experiência do campo, do dia a dia, sabe quão importante é a perícia feita de uma maneira inteligente e independente. Dentro da Polícia Civil de Santa Catarina não havia uma relação de dependência no sentido de que, por exemplo, delegados determinassem como deveria ser esta ou aquela perícia, né? Isso era uma situação inexistente. Entretanto, era uma perícia extremamente deficitária, né? Deficitária pela falta de investimento. E aí a questão financeira também, que é uma questão muito importante. A perícia em Santa Catarina ela ficava vinculada à Polícia Civil, que possui o seu orçamento. Esse orçamento, quando as perícias são vinculadas à Polícia Civil, normalmente esse conjunto é administrado por um delegado de polícia, né? E naturalmente que a maior parte dos investimentos acaba sendo direcionado para a persecução penal de campo, né? Não a persecução penal do laboratório, da análise, da perícia, da formação da prova, né? que é constituída pelo IGP. Então hoje, na verdade, o que nós temos em Santa Catarina é um salto em qualidade gigantesco, né? Nós temos equipamentos de ponta, peritos altamente qualificados, né? Nós sabemos que mais de 90%, vou até arriscar um número, vou dar um chute, em torno de 95% das perícias que o Instituto Geral de Perícias faz é originário da Polícia Civil, que é o órgão, né, incumbido da investigação, né? E nós temos hoje muito mais eficiência e muito mais segurança naquela prova que nós recebemos hoje de uma instituição independente do que tínhamos há 15, 20, 25 anos atrás, de uma prova, às vezes, feita não com a quantidade, com a qualidade de equipamentos que existe hoje e não com a qualidade dos peritos que existem hoje. Então, a nossa experiência caseira ela foi extremamente salutar, né? E muito eficiente também. Bom, eu li durante a preparação do conteúdo aqui para o programa, doutor André, que em algumas situações a desvinculação da perícia até da própria Secretaria de Segurança Pública é pleiteada. Me corrija se eu estiver equivocado. Qual é a avaliação de vocês do nosso caso específico de Santa Catarina, em que nós temos uma desvinculação da Polícia Civil, mas ainda assim o Instituto Geral de Perícias ele está vinculado à Secretaria de Segurança, e a proposta é de que se possibilite essa desvinculação da própria Secretaria de Segurança Pública em outros estados, criando um órgão mais autônomo ainda? Não. O modelo de desvinculação da perícia oficial, da perícia criminal de Santa Catarina, que retirou o órgão de perícia de dentro da Polícia Civil e transferiu para a subordinação direta com o secretário de Segurança Pública, esse é o modelo que a PEC 325 de 2009, que está pronta para ir no plenário da Câmara dos Deputados, né, ela regra. Né? Então, ela orienta exatamente nesse sentido. Sim. No caso da Polícia Federal, fazendo uma analogia com os estados, com o secretário de Segurança Pública, né, o que nós queremos é pegar a diretoria técnico-científica, né, da Polícia Federal, que tenha a gestão de toda a criminalística da Polícia Federal e transferi-la para um novo órgão, um órgão que é vinculado direto ao Ministro da Justiça.
né? O que nós queremos é justamente nessa linha que o doutor Aldo falou, melhorar a gestão tanto da polícia, da própria Polícia Federal, quanto da Perícia Criminal Federal, né? Por que melhorar das duas? Porque você desafoga a Polícia Federal da gestão do que ela não tem expertise, que é uma visão pericial. O que a Polícia Federal tem expertise no seu sangue é investigação policial, né? E os peritos têm no seu sangue a investigação pericial. Então, você criando dois órgãos, a gestão fica eficiente cada um na sua missão-fim. Eu gostei muito da analogia do filho que sai de casa, né? O filho que sai de casa, ele sai de casa, mas nunca esquece a sua origem. E essa é a vontade dos peritos criminais federais. Eles querem deixar a Polícia Federal criando o seu próprio órgão, mas para servir melhor ainda a própria Polícia Federal. Bom, a gente vai fazer um primeiro intervalo, são 10h24 agora, para voltarmos daqui a pouco com a continuação desse nosso papo por aqui. Tem algumas questões ainda por serem abordadas e você pode aproveitar esse tempo para interagir aqui conosco, mandando a sua opinião do assunto e da segurança de uma maneira mais ampla. É só você interagir pelo 9188-4044. Em 2 minutos estaremos aqui novamente. Até já.